This Cristo conference will brasileiros. now be recorded. E eu quero dizer, I want to read a scripture to you in Exodus 23 and verse 14. e é um prazer estar com todos. E vamos ler em Exodus, what, sir? 23 and 14. 23:14. 3 times thou shalt keep a feast unto me in the year. Então, Êxodo 23:14 diz assim: 3 vezes no ano me celebrarás festas. Every year I try to read the Bible through in another translation. Todo ano eu tento ler a Bíblia em uma tradução diferente. And several years ago, I was reading Psalms from the Amplified Bible. E 3 anos atrás eu estava lendo Salmos da Bíblia amplificada. And this is what it says in the Amplified. The same verse, sir? In Psalms 89 and 15, Salmos 89:15. Yes, sir. blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda, ó Senhor, na luz da tua face. That's what it says in my Bible in the King James Version. Isso é o que fala na minha Bíblia, na King James. And then I read it in the Amplified. Mas aí eu li na Bíblia, na tradução amplificada. It says, blessed are the people who know the joyful sound. Bem-aventurado o povo que sabe o som da alegria. And then it says this, who understand and appreciate the spiritual blessings symbolized by the feast. E que entende e aprecia o som da festa. And I had no idea what the feast were. And I didn't I'm sorry, I didn't know what the feast were. Does it say that in the Portuguese Bible? The feast, sir? Is that the word that you're saying? The feast? Yeah, the feast. Yeah, like dinner. Does it say that? Yes. In the Portuguese Bible, it said that understand the sound of the feast and that walks in the light of your faith. Yes. Good. Well, when I read it in the Amplified, I had no idea what the feast were. Quando eu li, eu não sabia o que o festivo, o que significava. And when you study the Bible, they are explained in Leviticus 23. E quando você estuda a Bíblia, isso aí é explicado em Levíticos 23. There are 7 feasts mentioned in Leviticus 23. Tem 7 festas, 7 celebrações em Levíticos 23. Passover, A Páscoa, unleavened bread, os pães, a festa de pão asmos, first fruits, os primeiros frutos, Pentecost, a festa do Pentecoste, trumpets, a festa das trombetas, atonement, a festa da expiação, and the 7th one is tabernacles. e a 7ª é do tabernáculo, de tendas. And I couldn't understand how you could make Leviticus, or I couldn't understand how you could make Exodus 23:14 reconcile with
those 7 feasts in Leviticus 23. E eu não podia entender como que Êxodo 23:14 podia reconciliar ou como atar com Levíticos 23. How could you celebrate 7 festivals in 3 trips? Como que você podia celebrar as 7 festividades 3 vezes ou em 3 ocasiões? But it makes perfect sense when you read Leviticus 23. Brother Hoffman, what did you mean when you said 3 trips? There are 7 festivals, but in Exodus, did we read that verse? I read that verse, Exodus 23 and 14. It said 3 times Yes, sir. you shall make it. So I wondered, how could you celebrate 7 feasts with 3 trips? Então, em Êxodo 23:14, nós lemos que disse, então, celebrará. I'm going back because I want people to understand. 3 vezes no ano me celebrará festa. Então, ele estava tentando como que em 3 vezes eu vou celebrar 7 festas. Então, ele estava tentando reconciliar ou entender isso aí. I just had to tie up this verse with the other one, sir. Yes, yes. And so if I get too complicated, you straighten me out. And so I'll pull you back. the feast have 2 purposes. Então, as festas, as festividades têm 2 propósitos. The first one was the people had to remember something that was in their past. O primeiro propósito era para eles lembrar de algo que estava no passado. And the second reason for the feast was a prophecy about Christ and the church. E a segunda razão das festividades era a profecia de Cristo na igreja. So first of all, you go to Israel when they were in Egypt. Então, primeiro eles iam para Israel quando eles estavam no Egito. And they killed the lamb and put the blood on their door, and that was Passover. Então, o primeiro festividade foi porque quando eles estavam no Egito, que eles saíram, eles mataram o carneiro e colocaram sangue na porta. And the day after Passover was unleavened bread. E o dia após a Páscoa, que foi, né, esse evento, foi a celebração do pão asmo. And leaven is yeast, and if there's no yeast in the dough, nothing raises up. Então, está dizendo pão asmo é porque ele é feito sem fermento. E se não tem fermento na massa, ele não cresce. And the third feast was first fruits, which commemorated their exodus from Egypt. E o terceiro é do primeiros frutos, primícia, celebrando a saída deles do Egito. 50 days after they came out of Egypt, they came to Sinai. E 50 dias após isto, eles saíram do Egito e chegaram até a Monte Sião. And Sinai was where the Lord gave them the law. E ali foi onde o Senhor deu para eles a lei. So here's what they had to do. 3 times every year, they had to go to Jerusalem. Então aqui era o que os judeus tinham que fazer. 3 vezes ao ano, eles tinham que ir a Jerusalém. And during those 3 trips, they celebrated all 7 feasts.
E durante essas 3 viagens que eles faziam para Jerusalém, eles celebravam as 7 festividades. So they would plant their seed in the ground and it would start to grow. E eles então plantavam a semente deles e elas começavam a crescer. And as it was growing, they would cut some of it down and take it to Jerusalem. E conforme elas começavam a crescer, eles cortavam e levavam para Jerusalém. And so they would throw it up in the air. It was called a wave offering. E eles jogavam para cima, que eram a oferta, como eles banavam o trigo ou outro grão que eles produziam. And then they would go home because they celebrated Passover, unleavened bread, and first fruits. They were back to back. In Leviticus 23, Passover is 14, unleavened bread is 15, first fruits is 16. So they could make one trip, but they could celebrate 3 feasts in the first trip. Então, a primeira viagem que eles iam, eles celebravam então a Páscoa, o pão asmo e primeiros frutos, que é a primícia. Eles celebravam isso aí em uma viagem para Jerusalém. So the first trip there was no harvest. Mas o primeiro, mas a primeira viagem deles para lá não tinha colheita. They were just throwing these things up in the air in faith, thanking God for the harvest they were going to have. Uau! Eles jogavam o grão que estava começando a nascer antes da colheita, agradecendo a Deus pela colheita que eles iam ter ainda. And after the first trip, they would go home for 50 days. E depois da primeira viagem, eles voltavam para casa por 50 dias. And during those 50 days, about 2 months that they were home, they had their first harvest. E aí, depois desses 2 meses que eles estavam em casa, quase 2 meses que eles estavam em casa, da primeira viagem deles em Jerusalém, eles tinham uma colheita. Because in the Bible there are always 2 harvests. Porque na Bíblia tem 2 colheitas. The first harvest was wheat and barley. It's in the summer. A primeira colheita deles era de trigo e cevada. But the last harvest is in the fall of the year, and it's grapes and olives. Então, a primeira colheita deles era no verão, de trigo e cevada. A segunda colheita deles, que era no outono, era de uva e o que é aqueles negócios que a Diane gosta na pizza? Azeitona. So here's how it goes. They go to Jerusalem and they celebrate 3 trips: Passover, unleavened bread, first fruits. Então, olha só, vamos então entender bem. Eles iam para Jerusalém e celebravam 3 das festividades: a Páscoa, o pão asmo e primeiros frutos, que é a primícia. They go home for 50 days and then they come back the second time to Jerusalem. E eles então iam para casa por 50 dias e voltavam de novo. Sir, so they would celebrate first fruits before they had the first fruits. Yes. Yeah, it's a celebration of the harvest that's going to come. Eles estavam celebrando os primeiros frutos, as primícias, antes. And what is the date of that in the year, sir? And what? What date is that? That's in June for the second one. The first one's in April, 14, 15, and 16. Okay, Yes. so the first one, when they celebrated first fruits, Yes. I April just want 14th. our listeners to
understand. So the first time they celebrated first fruits, they didn't have the first fruits, and it was 2 days after Passover. Yes. Então, a primeira vez que eles celebravam, porque eles celebravam a Páscoa, o pão asmo e primícias. Só que eles ainda não tinham primícias. Eles estavam celebrando aquilo que eles queriam ter. Então, era 2 dias após a Páscoa. Só para você entender a mentalidade dos judeus. Eles estavam agradecendo a Deus por aquilo que Deus ia fazer em fé. And that's how you understand Exodus 23:14. E dessa maneira que você entende Êxodo 23:14. You make one trip and you celebrate 3 feasts. Uma viagem, eles celebravam 3 festividades. Go home for 50 days, come back the second time, but you only celebrate 1 feast, which is what we call Pentecost. E eles iam para casa, voltavam depois de 50 dias e celebrava uma festividade que é o que nós chamamos o dia do Pentecoste. Go home for 3 months and come back the third time in September. Voltava para casa por 3 meses e voltava de novo para Jerusalém em setembro. And just like the first 3 feasts were back to back, the last 3 feasts are back to back. Então, igual a primeira viagem deles, eles celebravam 3 festividades, a última viagem eles também celebravam 3 festividades. So the first trip, you celebrate Passover, unleavened bread, first fruits. Então, a primeira viagem eles celebravam 3: a Páscoa, o pão asmo e primeiros frutos, primícias. The second trip, you celebrate Pentecost. O segundo viagem eles celebravam Pentecoste. The third trip, you celebrate Trumpet, Atonement, Tabernacles. Então, a terceira viagem eles celebravam as trombetas, como que é o segundo, aquele que o pastor falou? A expiação e a festividade de tendas, que é do tabernáculo. So now we're going to go to 1 Corinthians chapter 5 and verse 7. Agora nós vamos para 1 Coríntios 5, 7. So you could just read that there, however it says in the Portuguese Bible. But what I want them to understand is, for it says, even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Então, 1 Coríntios 5, 7 diz: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. So it uses the word Passover in the Portuguese Bible? Yes, sir. Good. So Yes. what was Passover in the Old Testament? O que era a Páscoa no Antigo Testamento? It was the death of the lamb and the blood being shed. Então, no Antigo Testamento, era o sangue do cordeiro que foi matado e colocado sobre a porta. But in Corinthians 5 and 7, it calls Jesus our Passover. Mas em 1 Coríntios 5 e 7, está dizendo que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Because he was the lamb and his blood was shed for the whole world. Porque ele era o cordeiro, foi o cordeiro perfeito e derramou seu sangue para o mundo inteiro, para toda a humanidade. And in Leviticus 23, unleavened bread is the day after Passover. E em Levíticos 23, o pão asmo é o dia após a Páscoa. So why didn't Jesus resurrect
on the day after he was crucified? Então, por que que Jesus Cristo não ressuscitou um dia após ser crucificado? He can't. Ele não podia. There's no leaven. There's no yeast. Nothing can rise the day after Passover. Ele não podia porque não tinha fermento, nada subia o dia após a Páscoa. Não tinha como levantar, porque não tinha fermento. Now go to 1 Corinthians 15. Agora vamos para 1 Coríntios 15, And verse 20. versículo 20. And now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. 1 Coríntios 15, 20. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Now read verse 23. Read that to them, verse 23. Versículo 23. Cada porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. So now we have the history of what happened in Israel and how that was fulfilled in Jesus Christ. Então agora nós temos a história daquilo que aconteceu em Israel e agora nós temos o presente, o que foi realizado através de Jesus Cristo. Because Jesus was the Passover. Porque Jesus, ele é a verdadeira Páscoa. And the day after Passover, he can't resurrect. E o dia após a Páscoa, ele não podia ressuscitar. He said, destroy this temple, and in 3 days, not 2, 3 days, I will build it again. Ele disse, destrói esse templo, em 3 dias ele será reerguido de novo. Não em 1 dia, não em 2 dias, mas em 3 dias. He said, as Jonah was 3 days in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days in the heart of the earth. Como ele disse, como Jonas ficou 3 dias dentro da baleia, assim o homem estará 3 dias dentro da terra. And Jesus resurrected on the 3rd day. That's why Corinthians calls him the first fruits. E Jesus ressuscitou no 3º dia, por isso que eles chamam Jesus de primícias. So in the Old Testament, when they came out of Egypt, 50 days after they came out of Egypt, they came to Sinai. Então, quando eles saíram do Egito, lá no Antigo Testamento, 50 dias depois, eles chegaram no Monte Sião. So what happened at Sinai? O que aconteceu lá, nesse monte? In the book of Hebrews, it said a strong wind, a tempest was blowing there. No livro de Hebreus, disse que um vento forte foi soprado quando eles estavam lá. And in Exodus 19, it said the mountain was on fire. Em Êxodo 19, diz que a montanha estava em fogo. And then God spoke to them. E Deus falou com eles. He wrote his law on tablets of stone. Ele escreveu a lei dele em tábuas, em pedras. Now go to the book of Acts. Agora, quando nós vamos para o livro de Atos. Because at the first, I ask people all the time, when was the first Pentecost? E eu pergunto para as pessoas todo o tempo, quando foi o primeiro Pentecoste? They all go to Acts chapter 2. Todos eles vão para Atos capítulo 2.
but they're wrong. The first Pentecost was at Sinai. Mas eles estão errados. O primeiro Pentecoste foi lá atrás, quando eles chegaram na montanha de Sinai. Pentecost was the feast that celebrated God giving them the law. O Pentecoste foi a celebração de quando Deus deu a lei para eles. And everything that happened at the first Pentecost happened when Pentecost was fulfilled. Então, tudo que aconteceu no primeiro Pentecostes aconteceu em Atos 2. Suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. A Bíblia diz que, de repente, veio do céu um ruído como de um vento impetuoso. And you have to have fire. And there were tongues like as of fire that sat on each of them. E nós temos que ter o fogo, e diz no versículo 3 que línguas como de fogo foram distribuídas a cada um deles. Now God didn't speak to them, God spoke through them. Agora Deus não falou com eles, Deus falou através deles. And in the Old Testament, he wrote his law on tablets of stone. E no Antigo Testamento, ele escreveu a lei deles em tabletes de pedra. But in Corinthians chapter 3, Paul said he wrote his law on the tablets of our heart. Mas em Coríntios, capítulo 3, Paulo diz que ele escreveu no nosso coração. But now we go back again to Exodus 23 and 14. Agora nós voltamos de novo em Êxodo 23:14. We have to make 3 trips, not 2. Nós temos que fazer 3 viagens. Lembra disso? The first 2 trips have been fulfilled. Agora nós já falamos das primeiras 2 viagens que eles fizeram para Jerusalém. Já foi, então, agora, de acordo com o que nós falamos até agora, já cobrimos 2 viagens. The first trip was fulfilled by Jesus Christ with his death, burial, and resurrection. Então, o primeiro foi já feito, cumprido, através de Jesus Cristo, com a morte, ele sendo enterrado e depois a ressurreição. So he fulfilled Pentecost, atonement, and first fruits, or Passover, unleavened bread, first fruits. Então, o Senhor Jesus, ele então cumpriu a Páscoa, o pão asmo e o primeiro frutos. And when the Holy Ghost was poured out, that fulfilled Pentecost. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, foi então a celebração do Pentecoste. But we still have to make one more trip. Mas lembra que ainda tem mais uma viagem para fazer. And here's the third trip. E aqui é a terceira viagem. First, there's trumpets. Aí tem nessa terceira viagem, então, a festividade das trombetas. And then atonement and tabernacles. Expiação e a celebração do tabernáculo, que é de tendas. There were many trumpets in the Bible. Tinha muitas trombetas, exemplo de muitas trombetas na Bíblia. But when a trumpet was blown, it was to bring people together. Mas quando as trombetas eram tocadas, era para unir, chamar o povo para estar junto. And the word atonement means to consecrate and to sanctify your life to Jesus Christ. E a palavra expiação é para ser consagrada, quando você consagra a tua vida para Jesus Cristo, santificar a sua vida. An atonement is always followed
with Christ tabernacling with us. E a expiação sempre é seguida com Cristo, como que fala? Tabernaculando em nós, vivendo em nós. It's time for us to make the third trip. Agora, igreja, é tempo para nós fazermos a terceira viagem. We need to come together. Nós temos que nos unir como nunca antes. We have to be unified. Nós temos que estar unidos. We call ourselves Oneness Pentecostals. Nós nos chamamos de os pentecostais unicistas. It's not enough just to be oneness in doctrine. Não podemos apenas ser unidos na doutrina. The church needs to be unified, and we have to have oneness and harmony. A igreja tem que estar unida e nós temos que estar em harmonia. Aleluia. And we have to begin to sanctify ourselves unto the Lord as never before. E agora é tempo de nos santificarmos ao Senhor Jesus como nunca antes. And if we will come together and sanctify ourselves, He will come among us. E se nós, quando unimos, se nós nos rendemos para que o Senhor nos santifica, o Senhor estará presente em nosso meio. And just as there was a first harvest and a last harvest in the Bible, we can have a last harvest right now. Aleluia. Da mesma maneira que tinha a primeira colheita e a última colheita, nós podemos ter a última colheita agora. Pentecost was the first harvest. O Pentecostes foi a primeira colheita. Now we have to have the last harvest. E agora nós temos que ter a segunda colheita, a última colheita. And the last harvest was grapes and olives. E a última colheita era uva e azeitona. And grapes is where you get wine, and olives is where you get oil. E a uva é onde você tem o vinho, tira o vinho, e a azeitona é de onde você tira o óleo. And in the Bible, the wine was a type of the Holy Ghost. E na Bíblia, o vinho é um tipo do Espírito Santo. And oil is the anointing. E o óleo é a unção. So the first trip was fulfilled by Jesus Christ on the cross and his resurrection. Então, a primeira viagem foi completa por Jesus Cristo e a sua expiação por nós. The second trip was fulfilled on the day of Pentecost. E o segundo foi aconteceu com o dia do Pentecoste. Now it's time for the third trip. Agora é hora para a terceira viagem. Let us come together and sanctify ourselves unto the Lord. Vamos nos unir e nos santificar ao Senhor. And he will come among us, and we will have a great harvest. Se fará presente em nosso meio e teremos uma grande colheita. Amen. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Wow, that was awesome, Brother I hope Robert. that wasn't too complicated. Thank you. Muito obrigada. No, sir. The way you explained it was awesome. A maneira que o senhor explicou foi maravilhoso. Thank you so much. We appreciate you. We're looking. Our kids are Pray excited for us, sir. Pray for about us. coming. Yes, yes. Our kids are excited about coming.
Amen. 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 All right. Os that's filhos the end of deles my vão lesson. ele vai estar vindo em julho. And if I can help you at I'm any sorry, I other was just time, I'll be glad to help. for saying. What? Yes, sir. My husband will be calling you for the second time. I love to do this kind of stuff. I just need to get smoother at it. It's been a while since I've spoke through a translator and an interpreter, and so I need to learn to be more concise so that I'm not too complicated. And okay. No, you did great, and we appreciate it. Thank you so much. You're very welcome, and have a great day. You too, sir. All right. Muito obrigado. Foi Okay. prazer tê-lo conosco. God bless Palavra you. maravilhosa. O Senhor abençoa a vida dele cada vez mais e mais. Eu espero que você foi grandemente abençoado por essa palavra. Algo que o Senhor está nos falando em todas as pregações. Esteja unido. Coloca a sua vida no altar. Cuida do seu irmão, ajuda o seu irmão, independente da maneira que ele age. Você faz a tua parte. One thing I want us to think about this week in the messages that we heard. Nessa semana, o pastor está dizendo assim, nessa semana, as mensagens que nós ouvimos. We heard messages about revival that is coming. Nós ouvimos sobre as mensagens, ouvimos sobre o avivamento que está vindo. But now we have the key. Mas agora foi nos dada a chave. For revival that is going to happen and the things that are going to happen here in Brazil and worldwide. O avivamento que o Senhor está prometendo que acontece aqui no Brasil, em todo o Brasil e no mundo inteiro. Just like Brother Hoffman explained, we have to come to Jerusalem or come together for the third time. Como o pastor Hoffman explicou, nós temos que ir a Jerusalém. E essa ir a Jerusalém é nos unir. Because what happens when we do come together for this third time, for the last harvest, it's a harvest of the Holy Ghost and a harvest of anointing. Porque essa terceira celebração e a união dos irmãos é o avivamento, é a colheita do Espírito Santo e a colheita de almas. It's only going to happen when we get in unity together. Mas só vai acontecer se estivermos unidos em harmonia. Once we get in unity, Christ will come in the midst and we will have the anointing and we'll have the Holy Ghost falling like never before. Quando estivermos em união, nós então, o Senhor vai se fazer presente e o Espírito Santo do Senhor vai cair sobre nós. And so I want you to think of what Brother Schutz told us. Brother Schutz told us on Tuesday that the image or the idol is broken. O pastor Schutz, na terça-feira, ele disse que a imagem do principado sobre São Paulo já estava trincada. He said it's just, it's being held together for looks, but it is broken. Só estava unido de aparência, mas já está todo trincado. You think what happened on Wednesday with Brother Holloway. He talked about the lesser light, us reflecting the glory, and how that we have dominion over the darkness. E quarta-feira, então, o pastor Holloway, ele falou sobre que nós somos a luz menor, que Jesus Cristo é a luz maior, e que o Senhor nos deu domínio e poder para tirar fora a escuridão, as trevas. Onde nós estiver, a escuridão e as trevas têm que desaparecer. Brother Cisco yesterday talked about why all this is happening. It's a preparation for something to come. E ontem o pastor Cisco estava nos dizendo por que tudo isso está acontecendo. E para que nós tenham olho para ver o propósito de Deus em tudo isso, de não ficar pensando só no físico e não no agora, mas que isso, algo vai vir. And today, Brother Hoffman said, here's how we get there. E aí, hoje o pastor Hoffman nos disse como chegar até lá.
Just think about the week and how it's gone and what God is telling us. Pensa, você, irmão, minha irmã, como que essa semana tem ido, cada pregação, e como que nós vamos chegar até lá. And so today we need to come together as one more than ever before. E hoje, nós temos que nos unir mais do que nunca. Temos que estar unidos em espírito. Não é hora de ter problema, picuinha, coisinha. Deixa tudo de lado, perdoa o seu irmão. Vamos estar unidos um com o outro, porque nós queremos ir para o mesmo lugar. I want you to think about one last thing before we sing. And this is when we look at the top of the mercy seat. We see two angels. Eu quero que você pense só numa coisa antes da gente cantar, adorar o Senhor. Em cima da arca de aliança do prepisatório tinha 2 anjos, 2 cherubins. And the Spirit of the Lord dwelt there. The angels touched wings together. E o Espírito do Senhor manifestava ali no meio daqueles 2 anjos, e eles com as asas tocadas, um ao outro. They weren't looking at each other, they were looking at the glory seat, they were looking at the mercy. E aqueles 2 anjos, eles não ficavam olhando olho a olho. Eles ficavam olhando para a glória de Deus. That tells me one thing. Isso aí me diz uma só coisa. I don't have to see eye to eye with you. Eu não preciso ficar olhando olho a olho, ou não preciso concordar com tudo que você faz, ou você concordar com tudo que eu faço. When I'm looking at the mercy seat. Mas quando meus olhos não estão olhando para as pessoas, mas os meus olhos estão na glória do Senhor. I can be in union with you when I'm looking at the glory. Quando eu estou olhando para a glória do Senhor, eu posso estar em união com o meu irmão, porque o meu olho não está no que o meu irmão está fazendo, o meu olho está na glória do Senhor. I may not agree with everything you do or say, but if we're looking at the same mercy and glory, we can be united. Eu não preciso concordar com tudo que você faz ou fala, mas eu preciso estar de olho na glória do Senhor. Aleluia! Então, meu irmão, tira fora toda divisão, tudo que não pertence no seu coração, toda mágoa, toda amargura, toda angústia, toda tristeza, lança fora. Esteja unido. Se você tiver alguém hoje que você precisa pedir perdão, if you have somebody today that you need to come to and say, forgive me, ask him to forgive you. Be in unity. Esteja unido. Faça a tua parte, porque o Senhor vai manifestar a glória dele na tua vida. Aleluia, aleluia. Vamos orar primeiro e aí nós vamos adorar. A presença do Senhor está nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Let's pray, because the presence of the Lord is in this place. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for speaking to us one more time. Thank you, my Jesus, for giving us clear direction. Obrigado, Senhor, por falar conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar direção clara. O que fazer, como agir, como ter a tua glória em nosso meio. Oh, thank you, my Jesus. I worship you, my Lord. I thank you, mighty God. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Me ajuda a amar como tu amas, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ver através dos teus olhos, Senhor. Oh, Deus, aleluia, aleluia. I worship you, I praise you. Tu és tremendo, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para a colheita. Me prepara-nos, Senhor, para a colheita. Nos ajuda a estar em união. Nos ajuda a estar, Senhor, nos santificar, Senhor, cada vez mais diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a estar em cima do altar, para que o Senhor queima tudo que não pertence, para que o Senhor purifica
para que o Senhor tira tudo que não é do teu agrado. Oh, Senhor, se faz presente na nossa família, se faz presente em cada família, Senhor, que está, Senhor, online. Senhor Jesus, visita cada lar. Senhor Jesus, santifica, purifica, Senhor, cada um que está assistindo. Senhor, toma, Senhor, guarda, Senhor, os corações, purifica cada coração. Quem estiver angustiado, toca, Senhor, e tira, Senhor, a angústia, Senhor. Senhor, aleluia, aleluia, purifica os corações de toda tristeza, de toda mágoa, Senhor Jesus. Nos ensina a perdoar, nos ensina a amar incondicionalmente. Aleluia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nos ajuda a manter o olho na glória, Senhor. Nos ajuda a manter o olho em Ti, meu Deus. Não deixa nos olhar, Senhor, para o homem, Senhor, mas nos ajuda a olhar para Ti, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Nós Te damos glória, Senhor. Nós Te agradecemos, meu Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está me dizendo isso. He said you can either do one of two things. You can hold on to your pain, your past, and your grudges. Você pode fazer uma das duas coisas: segurar para a ferida, a tua mágoa, o teu passado. Or you can let that go and grab onto the harvest. Ou você solta isso e agarra a colheita, agarra a glória do Senhor, agarra aquilo que o Senhor está fazendo. Mas não tem como segurar a falta de perdão, a divisão, a mágoa e também ter a colheita, ter o que o Senhor está fazendo. Because he's saying that the moment that you give that pain, you give that grudge to me, I'm going to keep you anointing and holy. Porque o minuto que você solta, que você deixa o Senhor tirar, deixa o Senhor te purificar, entrega tudo para Ele. Aí o Senhor disse: então agora você terá a minha unção e a colheita. O poder do Senhor estará sobre você. Aleluia. Eu escolho a estar de acordo do plano do Senhor Jesus, naquilo que Ele está fazendo. Eu não quero sair do plano dele para nada. E nada vale a pena. Nada vale a pena. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Tu és maravilhoso. You are tremendous, my Lord. Hallelujah. Help us to be in the center of your will. Help us to be, mighty God, in the center of your perfect will, my Jesus. Nos ajuda a estar, Senhor, na tua perfeita vontade. Nos ajuda, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por falar, Senhor, conosco. Obrigado, Senhor. Eu te dou glória, Senhor. I lift you up. I thank you, my Jesus. Tu és maravilhoso, tu és tremendo. I worship you. I worship you. Aleluia. Sim, Senhor. Verdadeiro adorador. Aleluia. Sim, Senhor, converte de novo, Senhor. Eu quero entregar o meu coração a Ti. Meu coração pertence a Ti. Eu pertenço a Ti, Senhor. Tudo que sou, Senhor, pertence a Ti. Tudo que tenho é Teu, meu Deus. Tu és tremendo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Aleluia. Oh, Lord. Toca, Senhor.
Toca, Senhor, em todos os nossos ouvintes, nos familiares de nossos ouvintes, Senhor. Todos que estão online, Senhor, as famílias deles, Senhor. Aqueles que estão fora, Senhor, da tua presença, tragam eles de volta, meu Deus. Ó, Senhor, toca nos corações para reconciliar contigo, Senhor Jesus. Senhor, purifica, Senhor, os corações, Senhor Jesus. Salva, Senhor, salva, meu Deus. Senhor, aleluia. A perfeita colheita, Senhor, é a colheita de almas, meu Deus. Muitas almas se rendendo e vindo até a Ti, Senhor. Toca nos corações, liberta, Senhor, cativo. Oh, aleluia, aleluia. Hallelujah. Deliver, mighty God, those that are in prison, mighty God, by sin, mighty Jesus. Deliver them, mighty Jesus. Set them free, mighty God. Purify them, mighty God. Open their eyes so that they can see you as you are. In the name of Jesus, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos dos cegos espirituais. Toca nos corações, Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és tremendo, meu Deus. Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Dá-nos, Senhor, conhecimento, Senhor, do teu propósito. Nos deixa ver, Senhor, nos dá revelação do teu propósito. Senhor, e nos ajuda a estar dentro do teu plano, do teu propósito, Senhor Jesus. Oh, Deus, aleluia. Muitas pessoas só estão orando para que essa pandemia acabe, para que tudo volte ao normal. Eu não estou orando por isso. Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero estar no meio daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ver o que o Senhor está vendo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero andar segundo a tua vontade, Senhor. Senhor, eu não quero o normal deste mundo. Eu quero, Senhor, o avivamento da caixaria, eu quero ver almas se rendendo aos teus pés, meu Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Que a tua vontade seja feita, meu Deus, porque a tua vontade é perfeita. O teu plano é mais alto do que o nosso plano, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Nos ajuda a ser verdadeiros adoradores a ti, Senhor. A tirar o olho de nós, Senhor, e a colocar o olho em ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Algo que o Senhor tem nos dito é para tirar o olho de nós. E é para focar no Senhor em primeiro lugar. E é para ajudar o nosso próximo. Independente de quem eles são. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aleluia.